Boa tarde, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade ao estudo dos povos que viveram na Antiguidade. Nós vamos estudar um pouco mais hoje sobre os egípcios e sua cultura. Vocês vão descobrir coisas muito interessantes, tá? Então, vamos lá, a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer as páginas 135 até a 142, tá legal? Então, pega aí para ti agora, página 135. Exploração e descoberta, hora do texto, diversidade cultural. Com o passar do tempo, o mundo vai mudando e as pessoas adquirem costumes que as diferenciam, como vestimentas, alimentação, crenças, tipo de música que ouvem, gostos e valores. Então, nenhum povo é igual ao outro, né? Assim como as famílias, não é verdade? Nenhuma família é igual a outra, não é verdade? Na nossa casa, às vezes tem algumas regras, na casa dos nossos colegas tem outras regras, não é? Tem horários diferentes. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura, né? Cada um é de um jeito, cada grupo humano é de um jeito. E os povos também são assim. Então, nós vamos estudar as particularidades de alguns povos e nós vamos iniciar pelos povos egípcios, tá? E vocês vão ver que coisa mais legal que é a cultura egípcia, tá bom? A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade. Conhecer aspectos de um determinado país, região ou povo permite que saibamos um pouco mais sobre sua história, como as pessoas de um certo lugar pensam, né? Ajuda a gente a entender o ponto de vista do outro, né? Não quer dizer que a gente tem que pensar igual, mas quer dizer que a gente tem que respeitar e entender que ele pensa diferente, não é verdade? Ok. Então, continuando. As pessoas que vivem em determinado país ou região assimilam valores que lhes são ensinados desde a infância. Elas crescem ouvindo e copiando os costumes dos adultos e adaptam as tradições daquele lugar. Essa repetição de padrões constrói a identidade cultural de um povo. Segundo o antropólogo é uma pessoa que estuda sobre a cultura, tá? Sobre os povos, o modo de se comportar dos homens, tá bom? Em grupos. Roberto da Mata, a cultura é um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam e modificam o mundo e a si mesmas, né? Então a gente aprende, a cultura a gente aprende, né? A gente não nasce com cultura, a gente aprende com a nossa família, com a escola, com a igreja, com os lugares onde a gente frequenta, com as instituições que nós frequentamos, tá? Assim a gente vai constituindo a nossa cultura, tá bom? E é a cultura que vai determinar o nosso modo, né, de se comportar na sociedade, a questão do respeito ao próximo, a questão do cuidado com a natureza, tudo isso faz parte da nossa cultura, tá bom? As manifestações culturais são diversas. Sendo assim, é possível concluir que vários elementos constituem a cultura de um país, tais como a língua, a culinária, a arte, a dança, religião, entre outros. Então, cultura não é só festa, né? Cultura não é só religião. Cultura é o conjunto de tudo isso, tá bom? Você já viu que a prática da agricultura e a domesticação de animais contribuíram para a formação dos primeiros grupos humanos. A partir daí, muitas coisas mudaram. Nós já sabemos isso, né? Que as primeiras cidades, elas surgiram a partir do desenvolvimento da agricultura. Que os homens, eles descobrem que eles não precisam ficar mudando, né? Sempre e ficar só extraindo os recursos da natureza. Que ele também podia repor esses recursos através do plantio, não é isso? Ok, então é a partir daí que surgem as primeiras cidades e, portanto, as primeiras sociedades, os primeiros agrupamentos humanos, né? Porque uma pessoa morava naquela região, outro grupo vinha e se fixava ali também, e assim por diante, né? Os povos antigos acreditavam que as mudanças ocorridas na natureza, como o nascimento e a morte,
ocorriam devido às forças da natureza e de deuses específicos. Por isso, eles criavam cerimônias, ritos e divindades para as quais faziam oferendas e homenagens. Lembrando que esses povos que nós vamos estudar aqui nesse momento são povos politeístas. O que é isso? Politeístas. Poli é muito, né? E teísmo é Deus. Então, eles acreditavam que existiam muitos deuses, né? Eles não conheciam Jesus e, na verdade, muitos desses povos viveram muito antes de Jesus, né? E alguns não tinham contato com os hebreus, né? Que eram povos que têm como o judaísmo, né? Como a sua religião. E alguns, mesmo tendo contato com o judaísmo, eles já tinham sua própria religião e eles não entendiam esse modo de pensar e tudo mais. Então, nós vamos entender que esses povos, eles tinham vários deuses, tá bom? Então, vamos entender aqui agora. Durante a antiguidade, a religião e o Estado estavam relacionados diretamente. Então, os líderes religiosos também eram os líderes de Estado. Principalmente, a gente vai ver isso no Egito, né? Sobre o faraó. Mas isso é conversa para daqui a pouco. Então, vamos continuar. Hoje, no entanto, essa ligação é bem diferente. Porque na maioria dos países, os representantes políticos são eleitos pelo voto, não em nome dos deuses, né? E governam durante um período para atender a sociedade. Além disso, existem diversas religiões dentro de um mesmo país, não é isso? Então, não seria justo, né, que o líder político fosse o líder religioso, porque ele poderia atender aos interesses só de uma parte da população. Por isso, hoje a religião e o Estado, pelo menos aqui no Brasil e na maioria dos países, ela não está interligada. É o chamado Estado laico. O Estado não tem nada a ver com a religião, tá bom? Ele não pode interferir na religião, como a religião não deve interferir no Estado, tá bom? Agora vamos para a página 136. Começaremos nosso estudo agora destacando um dos grupos mais antigos do Oriente Médio, os egípcios. Ai, que legal! Vamos lá? A África, considerada o berço da humanidade, é um continente com grande diversidade cultural. Cada um dos 57 países tem línguas e costumes próprios. Acredita-se que nesse continente surgiram os primeiros grupos humanos, os quais, ao longo dos anos, dispersaram-se para diferentes regiões, como Saara, savanas e áreas próximas ao rio Nilo e ao mar Mediterrâneo. Então, lembrando, o Egito é um país da África. A África não é um país, tá, pessoal? A África do Sul é que é um país, tá bom? Só a África do Sul, que é um país. O restante, quando a gente fala África, a gente está falando de um continente, assim como América, né? A América não é um país, a América é um continente, um conjunto de diversos países, bom? E o Egito é um país da África, tá legal? Em algumas épocas do ano, o Nilo trazia suas margens inundadas, o que as fertilizava. As diversas comunidades locais cultivavam alimentos nesse solo fértil. A abundância de alimentos produzidos favoreceu o aumento da população. Com o passar do tempo, foi se organizando o Estado que deu origem ao Império do Egito Antigo. O Estado egípcio era comandado pelo faraó, cuja função era administrar todo o reino e o exército. Dessa forma, o faraó contava com muitos auxiliares, compostos por escravos, que eram os que faziam todos os tipos de trabalho, os camponeses, que cuidavam da terra e dos animais, os artesãos, que eram os pintores, pedreiros, carpinteiros, escultores, entre outros. O faraó, que era a autoridade máxima, né, e governava o Estado, e o clero ministrava os cultos, né? O clero é como se fossem os religiosos, tá? Do Egito Antigo. O faraó, ele era a figura máxima, tá?
ele tinha o poder absoluto lá no Egito, era ele que mandava no pedaço. Por quê? As pessoas acreditavam que ele era a encarnação de um deus. Então eles respeitavam o faraó sem pestanejar, vamos dizer assim. E os soldados que garantiam a segurança do território egípcio. Existiam também os escribas. O que é isso? Escriba, né? Que escreviam. Esses eram muito importantes também, tá, pessoal? Eles registravam por escrito tudo aquilo que considerasse importante. Olha só, e nós devemos muito a esses escribas, porque se não fossem esses escribas, como que a gente ia saber tanto sobre os egípcios, né? E o Egito Antigo. Então, eles contribuíram demais, né? Para os nossos estudos hoje. Olha que interessante. Mas na época, eles não eram tão importantes assim, né? Eles eram uma parcela da sociedade, né? Normal, vamos dizer assim. E os sacerdotes, que eram os representantes do faraó, né? Responsáveis por ministrar, né, as cerimônias religiosas lá. Para os egípcios, o faraó era escolhido pelos deuses para governar seu povo. Por isso era considerado absoluto no Egito Antigo. Ninguém podia teimar, desobedecer às ordens do faraó, tá bom? Senão era punido. Essa civilização adorava inúmeros e diferentes deuses. Eles acreditavam em vários, né? Muitos deles tinham a forma humana e de um animal, ou dos dois ao mesmo tempo. Tudo o que acontecia na natureza era explicado pela religião. Então, na página 137, a gente vai ver algumas figuras que mostram, né, algumas dessas divindades, né, que eram consideradas, né, deuses pelos egípcios. E a maioria, né, deles tinham a cabeça, né, de animal e o corpo de humano, né? Bem diferente, né, pessoal? Observe a figura seguinte para conhecer o nome dos principais deuses do Egito Antigo, bem como o que lhes cabia fazer, defender ou proteger. Eles acreditavam que cada deus era responsável por uma coisa, né? Então, cada uma dessas figuras aqui, eles tinham um nome e uma função diferente. Cada um, vamos dizer assim, cuidava de um departamento. Ninguém se metia no departamento um do outro, não, tá bom? Então, começando aí da esquerda, Osíris, esse que tá parecendo um alien, né? Verdinho aí. Osíris era considerado deus da vida após a morte. A Ísis era a deusa da maternidade, mágica e da fertilidade, né? Como se fosse a protetora das mulheres grávidas e tudo mais. Horus era o deus da vingança, do céu, da proteção e o deus da guerra. Thoth era o deus do conhecimento e da sabedoria. Ra, o deus do sol. Set, deus das tempestades, do deserto e do caos. Amun, rei dos deuses e deus dos ventos. Ptah, deus da criação, das artes e da fertilidade. Hathor, deusa da criação, das artes e da fertilidade. Sekhmet, deus do fogo, das guerras e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e embalsamamento. Maat, deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Então, percebam que eles tinham, né, divindades, né, que eles consideravam tanto para coisas boas como para coisas que não eram tão boas assim. Por exemplo, para a guerra, eles tinham deuses para a guerra, né? Então, é bem interessante, né, a gente entender que o modo de pensar dos egípcios era bem diferente e, assim, até meio complexo, né? Então, agora nós vamos continuar a página 137 aí. Os egípcios eram trabalhadores muito criativos e habilidosos e projetaram majestosas construções em honra aos deuses e faraós, como as pirâmides, as colunas egípcias, o templo de Ramsés e obeliscos. A maior entre as pirâmides de Gizé possui 146 metros de altura, construída para Quéops, né, um faraó. Depois da morte, o corpo do indivíduo era preservado pelo processo da mumificação,
pois os egípcios acreditavam que somente dessa forma poderiam fazer uma viagem para outro mundo, onde o espírito, chamado Ra, pudesse voltar ao corpo. As técnicas de mumificação eram secretas e complexas, havendo poucos registros deixados. Então, essa questão da mumificação aí não eram para todas as pessoas, tá, pessoal? Uma coisa interessante para a gente analisar. O processo de mumificação era uma coisa difícil e cara. Então, quem que fazia mumificação? Os faraós, né? As pirâmides eram os túmulos dos faraós. As pessoas comuns, elas não eram enterradas em pirâmides, né? E quanto maior a pirâmide, o faraó ele acreditava que quanto maior os monumentos dedicados a ele, mais poder ele demonstrava. Então, por isso, eles queriam construir cada vez pirâmides, esfinges maiores, né? Para demonstrar quão poderoso ele era, tá bom? Agora a página 138. Quando prontas, depois de embalsamadas, as múmias eram colocadas em sarcófagos, que eram as urnas funerárias, e levadas para os túmulos, as pirâmides. No Egito Antigo, esse procedimento só era usado com os grupos sociais importantes e os faraós, quer dizer, a nata da sociedade, as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres não tinham isso não, tá? Nas pirâmides, com o corpo do faraó, eram colocados objetos pessoais, joias, móveis, tudo que ele tinha de riqueza, né? Entre outros bens, pois os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que o faraó precisaria desses pertences quando renascesse. Então, uma coisa muito interessante dos egípcios, eles já acreditavam na vida após a morte, mas bem diferente, né, de nós. Nós acreditamos, né? Nós cristãos, primeiro que a gente acredita em um Deus só, né? Só há um Deus e que após a nossa morte, o que vai sobreviver é a nossa alma, né? Não esse corpo físico, porque a gente sabe que esse corpo físico nosso, ele vai se deteriorar. E não adianta a gente guardar os nossos bens, né? Materiais, né? Não adianta você querer levar o celular, né? Se morrer, levar o celular, levar computador, dinheiro, não vai levar isso, né? Nós temos essa concepção religiosa. Os egípcios tinham outra concepção. Para eles iam continuar nessa vida após essa morte, mas eles iam precisar do seu corpo e também dos seus objetos pessoais. Então, por isso, eles levavam tudo para a tumba, todas as suas riquezas e tudo mais. Tia, aí vocês devem estar pensando, tia, mas se eu soubesse disso e eu vivesse naquela época, eu ia entrar lá na tumba do faraó e ia pegar as coisas dele que ele não ia usar mesmo, porque a gente sabe que depois que a pessoa morre não vai precisar daquilo. Uma coisa importante, as tumbas, né, que ficavam dentro dessas pirâmides, elas eram cheias de armadilhas para quem tentasse entrar lá ser morto e não conseguir roubar os tesouros do faraó. Olha que interessante, eles levavam muito a sério mesmo essa questão da vida após a morte e dos bens materiais deles lá, tá bom? Muito legal, né? Portanto, na crença egípcia, a morte física era uma passagem. Depois dela, a alma do morto era julgada por obras no tribunal de Osíris, que era o deus da vida após a morte deles lá, né? O julgamento consistia na pesagem do coração do morto, o qual deveria ser mais leve que uma pena, para então ser absolvido e renascer. Em caso contrário, o coração era devorado por uma criatura monstruosa chamada Amut. Observe a imagem abaixo que representa o tribunal de Osíris, que pode ser encontrada no livro dos mortos. Então, assim como nós temos, né, o nosso livro, né, que nós acreditamos e nós lemos sobre ele, nós respeitamos, né, que é a Bíblia, nós cristãos, que eu estou dizendo, né, pessoal? A Bíblia. Os egípcios tinham o livro dos mortos. Esse livro dos mortos, ele tinha lá as regras, né? E ele falava sobre como que deveria ser esse julgamento quando eles morressem. Então, uma coisa interessante, quando os egípcios morriam, né? No caso, essas pessoas que eram embalsamadas, os faraós, as pessoas mais ricas da sociedade egípcia, quando elas morriam, o corpo deles era aberto, né? Eles faziam um corte no corpo e retiravam todos os órgãos internos, tá?
Eles eram colocados em potes chamados de canópicos, tá? Então tirava o pulmão, colocava num pote, o rim colocava no outro pote, né? O estômago colocava no outro pote, e todos os órgãos eram colocados em potes, tá? Nesses canópicos lá. Pra quê? Porque eles acreditavam que eles iam precisar desse corpo. Só que, por que eles não deixavam dentro do corpo então? Tipo, porque o ser humano, nós, depois que a gente morre, né? Quando morremos, a gente começa a se decompor, né? Os micro-organismos entram em ação e a gente literalmente apodrece. Então, para não apodrecer, eles tiravam cada órgão e embalsamavam cada órgão separado, para não apodrecer, para não estragar, tá? O único órgão interno que era preservado era o coração. O coração eles não tiravam. Mas por quê? Eles consideravam o coração físico como coração mesmo, né, de sentimento. Então, esse coração físico ele não podia ser tirado, porque nesse tribunal de Osíris lá, onde eles deveriam ser julgados, esse coração seria pesado, existiria uma balança onde o coração seria colocado, e se esse coração estivesse muito leve, significava que aquela pessoa tinha sido muito boa durante a vida, então ela poderia renascer. Se o coração tivesse pesado, é porque tinha sentimentos ruins, porque ela tinha sido uma má pessoa, então ela não iria renascer de novo, e o coração seria devorado e tudo mais, tá bom? E aí, então, nessa página 138, tá mostrando de novo, né, essas divindades e uma imagem de como eles imaginavam, né, que era esse tribunal de Osíris. O livro dos mortos continha textos, orações, hinos, frases e um conjunto de leis de ordem moral, né, de coisas que eram certas e erradas, que eles podiam ou não fazer, nas quais estavam prescritas atitudes que as pessoas deviam tomar durante a vida, para atingir o reino de Osíris, né? Que era como se fosse a salvação para eles lá, né? Que era a principal divindade cultuada pelos egípcios. Aqueles que obedecessem às instruções contidas nesse sagrado manual tinham condições de se tornar um espírito santificado e renascer após a morte, né? O coração podia ficar leve se obedecesse, se não obedecesse, o coração ia ficar pesado, né? Leia abaixo um trecho da confissão negativa que constava no livro dos mortos. Não cometi injustiça contra os homens, não maltratei os animais, não matei, não fiz sofrer nem chorar, não empobreci pessoas. Tá vendo? Que era um conjunto de coisas morais. São coisas que até hoje nós não somos egípcios e nós não acreditamos nisso, né? Mas vocês percebem que são coisas que são moralmente, né, boas em toda a sociedade? Em toda a sociedade são coisas que são respeitadas, que devem ser respeitadas, né? Não cometer injustiça, não ser mal com as pessoas, né? Não maltratar os animais, não matar, nós não podemos matar as pessoas, né? Não fazer as pessoas sofrer, muito menos chorar, porque isso não é uma coisa boa, né? E nem empobrecer as pessoas, prejudicar as outras pessoas, né? Tudo isso era um conjunto de coisas morais para eles, né? E a gente pode observar que são coisas morais, coisas boas em qualquer outra sociedade, tá bom? Agora nós vamos fazer as atividades de diálogo com o texto, tá? Página 139, continuando. A cultura de um povo pode ser definida por diversas características presentes no dia a dia das pessoas que ali residem. Encontre no diagrama seguinte diferentes manifestações culturais que fazem parte da diversidade cultural de um povo. O que faz parte da diversidade cultural de um povo? Religião, né? Nós já vimos aí sobre o Egito. Vestimentas, as roupas também fazem parte, né? Danças, músicas, culinária e língua, né? A nossa linguagem também. Então, vocês vão procurar essas palavras que eu acabei de falar, pausa o vídeo, procura as palavras e depois continua para o número 2, tá bom? Todas essas palavras que eu falei, elas estão no caça-palavras. São ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, tá? Que estão aí, na número 1.
Página 140 agora, número 2. É importante conhecer a cultura de um povo? Justifique sua resposta. É importante, né, pessoal? Porque quando a gente conhece a cultura de um povo, a gente começa a entender o modo deles, né, de viver e passa a respeitar mais também, porque a gente consegue entender que é o modo deles de viver, né? E a gente não fica julgando, mas passa a olhar com os olhos de respeito, né? Número 3. Você conheceu algumas características dos faraós. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. A vida dupla do faraó. Através dos tempos, o faraó era identificado com diferentes deuses. De início, ele era o falcão, Horus, depois Horus-Ra, e no novo império, em Tebas, Amon-Ra. Sabe-se muito a respeito dos faraós, mas desconhece-se muito também. Os historiadores não podem afirmar se cabia ao rei indicar um sucessor. De qualquer forma, ele só se tornava faraó após a cerimônia de coroação, em Mênfis, onde, em meio a uma série de ritos, recebia os símbolos de poder, o cetro e o látego, e a coroa. E uma série de títulos. Ramsés II, por exemplo, era touro poderoso, armado da justiça, defensor do Egito, que amarra os países estrangeiros, rico de anos, grande pelas vitórias, rico da justiça, e Ra, eleito de Ra e amado de Amon. Então, olha só, isso tudo aí era só sobre o Ramsés II. Todos esses títulos eram sobre o Ramsés II. O faraó vivia, na verdade, uma vida dupla. Em público, era o Deus vivo, objeto de culto e adoração, apresentando-se sempre de maneira formal e distante, trajes, rituais, barba postiça, joias e insígnias sagradas. Na vida particular, cultivava sua família e permitia-se ser apenas um rei. Ilustrações nos revelam também faraós caçando e pescando, o que devia ocorrer com a colaboração de enorme comitiva. Esse texto foi tirado do livro As Primeiras Civilizações, do Jaime Pinsky, né? E aí tem o vocabulário. O que significa cetro? É um bastão de comando próprio da autoridade real, né? Que o rei segura. Insígnia. Sinal distintivo que é atribuído de poder, de dignidade, de posto de comando, de função, de classe, né? Pode ser um objeto, né? Látego, o chicote, literalmente, o chicote. Letra A, agora página 141. Para os egípcios, o poder do líder político estava relacionado à religião. Transcreva do texto lido uma frase que exemplifique essa afirmação. Então, vocês vão voltar lá nesse texto, A Vida Dupla do Faraó, e procurar uma frase que falem sobre a ligação entre o faraó e a religião, tá bom? Letra B. Por que o autor do texto diz que o faraó tinha uma vida dupla? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele era considerado, né, um deus vivo, ele era uma pessoa comum, né? Em público ele era super respeitável, né, considerado um deus, uma pessoa distante das outras pessoas, como se estivesse, né, um nível acima das outras pessoas, né, não fossem iguais às outras pessoas, mas na intimidade dele, dentro da casa dele, ele era um homem comum, né? Ele não era imortal, ele tinha sua família, seus filhos, né, fazia atividades normais como qualquer outra pessoa, tá bom? Por isso que fala que o faraó tinha uma vida dupla, né? Ao mesmo tempo que ele parecia uma pessoa intocável, né, divina, ele era um homem comum, tá bom? É isso aí. Continuando a página 141 aí. Hora da pesquisa. Para os egípcios, a imortalidade da alma era muito importante. Isso explica a prática da mumificação. Objetivo: conhecer o processo de mumificação descoberto pelos egípcios. Você já ouviu falar em múmia? Sabe como elas eram preparadas pelos egípcios?
De acordo com sua religião e cultura, os egípcios acreditavam que se o corpo humano fosse preservado, ele poderia fazer uma viagem para outro mundo, onde teria uma nova vida. A palavra múmia significa um corpo embalsamado para sua preservação. Para isso, os egípcios antigos realizavam a mumificação, estado de extrema secagem do corpo, cujo processo era caro, difícil e longo. Então, a mumificação nada mais é do que você preservar o corpo para que ele não entre no estado de decomposição, né, de apodrecimento. Então, agora, na página 142, está escrito assim: proposta: investigue e descreva cada etapa de mumificação. Para facilitar a vida de vocês, olha o que a tia já fez. A tia já pesquisou e já enviou para vocês, né, naquela folhinha que eu enviei lá no grupo, sobre esse processo de mumificação. Então, é só vocês lerem lá, e lá tá escrito, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, quinta fase, tudo o que acontecia nesse processo de mumificação. Então, vocês só vão consultar o texto e copiar aqui em cada etapa que corresponde a uma fase que está lá naquele texto que eu enviei para vocês, tá bom? Fácil, né? E através das imagens também aqui a gente já consegue observar, né, o que eles estão fazendo, tá bom? Então, é só isso. Vocês vão consultar o texto que eu enviei para responder a página 142. Por hoje, a nossa aula de história se encerrou, tá bom? Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!